Na aula 3 aqui, eu vou falar o porquê que eu preciso dormir. Então, por que eu preciso dormir? Por que você dorme? O que acontece que leva a gente a deitar e dormir? Será que é o acaso? Será que, por exemplo, eu preciso dormir em qualquer momento do dia? Por que eu durmo à noite? Ou por que eu durmo de fato? Então existem dois fatores aqui que são muito importantes e é uma função deles que a gente adormece e que a gente acorda. Então o primeiro fator é o fator homeostático, que é basicamente a pressão do sono. Então o que é a pressão do sono? Ela é todo o tempo que eu fico acordado e quanto mais tempo eu fico acordado ou acordada, mais o meu organismo precisa dormir. Já que 1/3 do dia, mais ou menos, eu preciso dormir, então o período de vigília ou quando eu estou acordado, que ele é entendido que a gente aumenta essa pressão do sono para dormir na nossa cabeça. Então, além disso, por que o meu período de vigília aumenta a minha pressão na hora de dormir? Porque eu faço uma série de funções químicas dentro do meu organismo. E essas reações químicas, tanto metabólicas, eu preciso eliminar essas toxinas, vamos falar assim. Então, imagina como se fosse uma máquina funcionando e ela não elimina esses químicos. E ela vai funcionando e vai funcionando. O que eu preciso no momento específico, nas 24 horas, para eu poder colocar, por exemplo, essa máquina em ordem? Então eu preciso eliminar todas aquelas toxinas ou todos aqueles químicos dentro daquela máquina para poder fazer o quê? Aquele produto das reações que acontecem no meu organismo, ele ser eliminado. Então o acúmulo dessas toxinas aumenta a minha pressão do meu sono. E aí, esse é o primeiro fator que a gente está falando aqui que faz com que a gente atrapalhe ou a gente tenha que dormir. E esse fator se chama fator homeostático. Fora isso, eu tenho também o segundo fator. O segundo fator se chama fator circadiano. E o que ele tem a ver com isso? Ele tem tudo a ver com o meu relógio biológico interno. Então, cada um tem o seu relógio biológico interno, que se localiza, a título, por exemplo, de curiosidade, do núcleo supraquiasmático. Então, embora cada célula do nosso organismo tenha no DNAzinho dela a capacidade de ser um novo marcapasso do organismo todo, isso é muito legal e vem junto com a nossa evolução. Então, muito bem aqui. Esse é o meu relógio biológico interno. Ele é um relógio que vai dizer o momento e o dia ou o horário que eu tenho que fazer cada atividade. Então, ele tem um momento de aumentar, inclusive, a temperatura do nosso corpo, ou diminuir a temperatura do nosso corpo, aumentar a pressão no nosso corpo, ou diminuir a pressão no nosso corpo. Ele, inclusive, fala dos movimentos intestinais, do aumento da minha concentração, assim, do momento que eu tenho mais atividade, ou que eu estou mais propenso a fazer atividade, ou que eu vou conseguir me concentrar mais. E ele também mostra qual é o momento de você diminuir isso. Olha quanta coisa interessante ele traz. Então, o que acontece? Vai passando o dia, a minha pressão do sono vai aumentando. E o meu fator circadiano, as minhas 24 horas biológicas, ele acaba ficando estável. E aí o meu fator circadiano, aquelas 24 horas biológicas, ele é estável. Quando eu tiver a maior distância entre a pressão do sono e a máxima com aquela condição circadiana ideal, eu durmo. Então, quando ele faz esse cruzamento dos dois, é a hora que você dorme. Então, esse fator aqui, por exemplo, estático, às 3 da manhã, por exemplo, ele cai. Por quê? Porque eu estou dando sono para o meu corpo. E aí é justamente o que o meu corpo precisa e que ele queria. E o que o meu fator circadiano segue ondulando, quando eles se cruzarem, é a hora que você acorda.